nossa família. E o que nós temos preparado? O que nós temos guardado? Qual tem sido a nossa riqueza? O que tem sido o nosso tesouro? Que a palavra diz que o nosso coração, onde estiver o nosso coração, ali está também o nosso tesouro. O que nós temos guardado no nosso coração? Porque também é do coração que provém todas as nossas atitudes e as nossas palavras. O Senhor diz que nós devemos meditar na palavra dEle de dia e de noite e guardar essa palavra no nosso coração. Porque quando o nosso coração estiver cheio da palavra do Senhor, cheio da vontade do Senhor para as nossas vidas, nós vamos fazer aquilo que edifica em todo o tempo. Nós vamos verdadeiramente ser sal e ser luz, fazer a diferença por onde a gente passar. Porque nós temos que servir ao Senhor não somente aqui dentro da igreja, mas aonde nós formos, nós temos que representar o Senhor. Nós temos que mostrar que nós somos servos do Senhor Jesus, que nós somos diferentes, que nós fazemos a diferença. Porque não adianta a gente estar no meio de outras pessoas e seguir segundo a vontade daqueles que estão ali. Fazer conforme o mundo está fazendo. Nós temos que fazer a diferença aonde a gente for. Não importa onde estivermos, nós temos que agir conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós permanecermos na presença do Senhor, Ele vai permanecer conosco e ali nós vamos agradar o coração do Senhor. E quando nós agradarmos o coração do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Amém? Vamos orar então essa noite, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, podendo louvar, glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso a qual nós servimos. Senhor Jesus, mais um dia nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Para dizer, ó Pai, o quanto nós necessitamos de Ti, da Tua presença, Senhor, do Teu agir, do Teu mover, ó Pai. Senhor, a nossa alma anseia por Ti, a nossa alma tem fome da Tua presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus, nessa noite de uma forma especial sobre cada vida que está neste lugar, ó Pai. Alcança cada coração, Senhor. Cada coração que estiver sedento da Tua presença, do Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, renovando-nos nessa noite, ó Deus. Renova o nosso coração segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos dá um coração, ó Pai, temente a Ti, um coração obediente ao Senhor Jesus. E acima de tudo, ó Pai, um coração sensível ao Teu Santo Espírito, ó Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, meditar, Senhor, na Tua vontade, na Tua palavra todos os dias, Senhor. E permanecermos, ó Pai, na Tua presença, é o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Oh, vamos louvar ao Senhor neste momento, porque só Ele é digno de toda glória, de toda honra e todo louvor. Aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, fogo em Teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus, nós sentimos, oh Pai, o Teu fluir neste lugar, oh Deus. Nós queremos beber, Senhor, do Teu rio, da Tua fonte, Senhor. Aleluias. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh,
ao Senhor. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Então declare: Ele vem. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu, pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem, oh, ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu, Pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. aleluias. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem assentar.
Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, aos irmãos presentes e aos irmãos de casa. Peço perdão a alguns irmãos que chegaram aqui e eu não pude ir até vocês cumprimentá-los. Nós tivemos alguns problemas técnicos com a nossa transmissão no YouTube. Então, excepcionalmente, nós estamos transmitindo nesta noite apenas ao Facebook, mas já temos alguns irmãos aqui conosco, conectados, e todos vocês que estão ali no nosso grupo de WhatsApp, nosso canal do WhatsApp, receberam o link. Então compartilhem à vontade. Muito obrigado. E antes de darmos início e liberarmos as nossas crianças à salinha, eu gostaria de, juntamente com vocês, darmos o passo final nesse momento tão especial, que é o nosso momento dos 21 dias do nosso jejum. Então eu queria que todos vocês prestassem bastante atenção a respeito de algumas coisas que nós vamos falar, e em seguida vamos orar, encerrando esse momento, selando este momento. Então você presente, os irmãos de casa também estarão conosco neste propósito, e ao final a gente libera as crianças, que eu gostaria muito que elas também participassem desse momento de oração. Por que disciplina espiritual? Hoje em dia nós temos vivido diversos tipos de guerras. Muitos de nós passam por lutas em família, na nossa espiritualidade, nas nossas emoções. E nós temos encontrado um grupo de crentes nos dias de hoje, bastante frágeis, e frágeis por serem dispersos. Nesse momento mesmo que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, muitos de nós estão aí dispersos, não entendendo o momento de culto. Alguns usam seus celulares durante o culto para diversas coisas que não têm a ver com o culto, e isso nos preocupa muito. Nós então propusemos que cada crente fosse capaz de ter um domínio próprio e de exercitar a sua espiritualidade através da leitura bíblica. Segundo domingo de dezembro, encerramos a nossa leitura do ano. Já temos um retorno de alguns irmãos que estão concluindo a leitura, sempre com a mentalidade de igreja. Então, estou lendo juntos como igreja, e eles vão ganhar a Bíblia conforme eu prometi. Dia 10, né? Não vem com a expectativa que é uma Bíblia de dourada, que fala, né, de estudo, de R$300, não, tenha pena de mim. É uma Bíblia bonita, chique, né? Vou buscar que seja a letra bem grande, para vocês conseguirem enxergar. E para mim é uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Há um pouco tempo atrás desafiei vocês a orar, e eu confesso que eu acho que vocês, assim, tem alguns irmãos que quando o telefone da esposa toca, do esposo toca e do filho toca, fala, é o pastor, que já manda para a família toda. Então, mas assim, queridos, eu não me incomodo de incomodar vocês, porque eu entendo que é para o bem de vocês, para o bem espiritual de vocês, para o bem da família de vocês. Fizemos uma quarentena de oração, e estamos agora voltando e estimulando e incentivando você a jejuar. Confesso para vocês que das vezes que eu fiz foi bastante diverso. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero levar essa conduta e essa prática para o ano de 2024. Não apenas algo que o pastor ou a igreja pediu. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, que se você não colocar como crente na sua vida uma conduta de oração, leitura da palavra e jejum, a sua vida espiritual vai ser da mesma a pior. Tem um samba que eu aprendi lá em Brasília, já disse aqui na igreja algumas vezes, e esse sambinha dizia assim: se você continuar orando o que sempre orou,
certamente obterá o que sempre obteve. O rio e a graça de Deus é algo imenso. Quanto mais de Deus você busca, mais de Deus você tem. Quanto mais de Deus você busca, mais de Deus você tem. O que prova que uma pessoa é um crente, não é o tempo de carreira, tempo de igreja, e muito menos o cargo que ele ocupa na igreja. Pastores caem, e caem feio. E eu tenho esse entendimento, que pastor cai e cai feio. É preciso então que a gente tenha temor. E quando alguém fala no ambiente de igreja, vamos orar? Não, gente, não é, perdão da palavra pejorativa, encheção, não é. É buscando que haja saúde para a sua vida espiritual. 21 dias. E eu tenho certeza que muitos fizeram. Eu recebo mensagem, pastor, estou no propósito. Pastor, eu fiz uma operação, não estou indo na igreja, mas estou no propósito. Mas eu também tenho certeza que muitos de vocês, tanto faz, como tanto fez. Leu a Bíblia? Não. Jejuou? Não. Estou sabendo não. Mas você não foi no culto? Fui. E o aviso? Não sei. Um dos piores pecados dos crentes hoje é a indiferença. E isso, a única pessoa que é prejudicada é aquele que é indiferente. Dito isto, uma exortação em amor, concluímos os 21 dias de propósito de jejum. E eu quero dizer para vocês que a nossa igreja, como a Lara cantou aqui na frente, não é proibido dar testemunho. Por favor, para a minha vida, hoje eu mostrei um testemunho para minha esposa de anos. Hoje eu mostrei para ela uma mensagenzinha ali, anos de oração. Chegou a resposta. No lugar que eu sempre quis. Anos de oração. Coisas que eu tinha na minha vida mal resolvida, que eu fui obrigado a resolver. Porque quando nós oramos, nós imaginamos que nada vai dar errado. Mas nosso Deus é um Deus que do caos traz a bênção para nossas vidas. E muitas vezes Ele permite o caos para que a nossa vida seja consertada. Deus não é Deus que escreve certo em linha torta. Ele conserta a linha e escreve, recebe isso, uma nova e linda história. Tem jeito para tudo na vida. Em Deus tem jeito. Eu não sei qual que é a sua história e quantas vezes você caiu. Eu não sei qual é a sua história e qual é as suas expectativas ou frustrações. Para Deus, nada é impossível. Deus é um Deus que ouve orações. Deus é o Deus que responde oração. Deus é o Deus que enxerga, que nos vê. E Ele conhece a nossa luta e a nossa dor. E Ele não vira as costas para nós. Hoje vamos ouvir isso muito. Dito isto, convido vocês a se colocarem de pé, porque posição de guerra é posição de batalha, para orarmos em nome do Senhor Jesus e entregarmos o nosso jejum. Pastor, o senhor disse que oração, leitura bíblica, oração e jejum, o que é o próximo? Nós vamos startar aqui na igreja a nossa campanha de projeto de vida de 2024. Mas nada acumulado, tem muitos recados hoje, então, por favor, uma coisa de cada vez. E essas, vamos devagar. Primeiro, vamos encerrar o nosso jejum. Então, você aqui presente, os irmãos que nos acompanham para as redes sociais, eu não tive curiosidade nenhuma de perguntar para vocês, por que você está jejuando? Não, isso é algo entre você e Deus. O Deus que ouve orações, o Deus que responde orações. Feche os seus olhos e vamos encerrar o jejum. E eu quero dizer para você, viu? No meu propósito, não acaba hoje não, eu vou continuar. Porque fez muito bem para a minha vida. Muito bem. Pai amado, nós te bendizemos. E como igreja do Senhor Jesus,
debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, Deus, colocar a minha vida e de todos aqueles que fizeram este propósito de jejum e de oração. Alguns estavam jejuando por causa das suas famílias, outros por causa de um projeto, de um sonho, alguns pedindo milagres, alguns pedindo a Deus milagres dos céus, e milagres são para nós, que nós não podemos muitas coisas. Alguns buscam por saúde, por uma cura, por uma libertação. Outros tantos buscam por uma orientação. Alguns buscam por um traduzir, por um discernir quanto ao ministério. Outros buscam, ó Deus, por um milagre em algo que há anos, quiçá décadas, estão buscando diante do Senhor. Contudo, Senhor, todos buscam diante de um único Deus, que é o Senhor. Todos buscam diante de um único nome, que é o nome de Jesus. Quando jejuamos, nós estamos nos humilhando e reconhecendo que nós não temos poder, nós não temos capacidade, mas que o Senhor tem. É por isso que nós nos rendemos a Ti e pedimos a Tua ajuda, a Tua graça e o Teu favor. Seja conosco, Pai. Colha cada pedido, receba cada clamor, cada propósito, e que do Senhor venha a resposta que tanto temos buscado, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, aponte para a pessoa que está do seu lado e diga: eu te abençoo e profetizo que os seus propósitos serão respondidos por Deus, e que o melhor do Senhor virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Maria. Deus é bom. Amém. Liberar as crianças neste momento ao Ministério Pais e Filhos. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de bastante atenção ao próximo recado. Nós estamos abrindo a igreja para que todas as quartas-feiras, às 19 horas, tenhamos aula aqui na igreja. E pode sentar. E nós fizemos uma espécie de uma parceria. A igreja não recebe R$1 com isso. É um combinado totalmente entre o aluno e o professor. Nós cedemos o espaço, cedemos os instrumentos, pode usar o teclado, só pedir para não usar o violão por uma questão natural, que quem toca é bom ter o instrumento. Mas a Daiane vai estar aqui nas quartas-feiras dando aula de teclado, bateria, violão e canto. Ela já esteve conosco aqui, cantando no ano passado, em uma noite de adoração que nós tivemos aqui. Ela está cobrando R$120 ao mês. E aí a ideia é que esteja aqui a turma mínima que a gente conseguiu para ela, por causa do deslocamento dela, foi 4 pessoas, e já conseguimos 2 alunas para teclado, uma para canto e uma para bateria. Então eu queria abrir para vocês, porque dá para montar até 2 turmas. Quem tiver interesse, me procura, né? Quarta-feira eu não estarei aqui por causa do meu envolvimento com os PGs, mas a igreja estará aberta e à disposição para você vir e conversar com o professor e acertar. A partir de que idade? Ela me disse 4 anos a mais, tá? A turma é reduzida para que ela possa dar atenção, passar o exercício e trabalhar com outra pessoa. Queremos que aqui seja um celeiro de formação de adoradores para o Senhor. Ore por esse projeto. Se tiver condições, invista, será bem-vindo.
Terceiro recado, o sorteio. Por favor, preste atenção. Nós estamos com o desafio de levar os irmãos, os adolescentes e todos que quiserem para o Congresso de Mocidades. A igreja, nós estamos pedindo ajuda. Igreja, nos ajude a vender os salmos. Para os adolescentes que vão, nós estamos dizendo, é obrigação. No mínimo. Quem vai tem que se comprometer a vender. Porque além de ir ainda não se compromete. Então fez a sua inscrição, Maria Cecília hoje está ali na mesa, está com ela o nome de todo mundo ali, tem os bloquinhos. Ah, pastor, mas R$20 é muito caro. Eu sei. A ideia então é que cada um possa vender só 5. E quando vai ser o sorteio, pastor? Assim que nós fecharmos os 150. Então, nós ganhamos R$1.000 de oferta e vamos sortear esses R$1.000. E vamos pedir à comunidade para que juntos a gente faça R$150 de R$20, que dá 3.000. Lá a inscrição é 550 por pessoa. Queremos que seja o mais leve possível para os adolescentes. Nós vamos pegar esses 3.000 e vamos dividir por quem fizer a inscrição. Se tiver 10, se tiver 200, vai ser igual. Vai ser totalmente transparente. Você que pegou o bloquinho, anote para quem você vendeu, para depois você fazer o acerto e dizer, olha, esse aqui eu vendi para o José, para o Francisco. Quando a gente sortear aqui na frente, vai dizer, olha, o bloquinho foi o bloquinho que a Maria Cecília vendeu. E Maria Cecília, o salmo foi X. E ela fala, pastor, aqui eu vendi para o João. O João está aqui? Não. Então fala para o João passar o Pix, nós vamos fazer um vídeo e vou publicar e vou mandar para vocês totalmente transparente. Se tiver na igreja o ganhador, recebe o Pix na hora. Já vai para a conta, já paga o lanche e já está tudo bem, em nome de Jesus. Combinado? Isso aqui é um propósito que a gente está pedindo à igreja para nos ajudar a levar os nossos adolescentes para o nosso congresso. Quem quiser, nos procure, temos um formulário para preencher. Um formulário de intenções, para a gente saber quantas pessoas para nós reservarmos as vagas ali. Ok? Por enquanto só isso. Cília, obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Obrigado pela paciência desses recados. Peço até aos irmãos do Ministério de Louvor que nos perdoem, até quebra um pouco esse clima, mas é algo importante falar da nossa campanha de jejum, falar do nosso sorteio dos salmos e falar da aula. Oi, Rebeca. E falar da nossa aula que a gente vai ter. Convido toda a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse 6, a partir do verso de número 12. Os irmãos que estiveram conosco domingo passado, e aos que chegam aqui agora, tanto na transmissão ou quando nos visitam, nós estamos num propósito, numa série de mensagens de Apocalipse. Quando estourou essa guerra lá em Israel e mais alguns outros eventos, como terremotos em alguns países do Oriente, alguns problemas a nível mundial, muitos irmãos me procuraram perguntando, seria esse o fim do mundo? E na quarta-feira a gente começou a questionar sobre isso. E eu disse, vamos lançar um desafio de Apocalipse? E os irmãos disseram, vamos. E aí nós estamos aqui. Confesso aos irmãos que eu prefiro ir de forma bem tranquila e expor o livro todo com vocês aqui. Então peço paciência e sede. Verso 12 diz assim, observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte.
O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Se você quiser, deixa sua Bíblia aberta no capítulo 6. Pergunta aos irmãos do fundo se estão conseguindo entender o que eu falo. Está compreensível da frente? Ok. Na semana passada, nós começamos a abrir os selos. O que é isso? Quando João estava no céu, na visão de Apocalipse, ele viu um livro, um pergaminho enrolado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Entende-se que esse livro, ele é o livro dos desígnios de Deus para a humanidade. Todo aquilo que aconteceu antes disso, tinha um propósito específico de trazer orientação para as igrejas e de mostrar para João a visão do trono, aquilo que também é conhecido como as bodas do Cordeiro. Há uma visão muito aceita, que aquele momento que João está vendo ali os céus, é o momento em que a igreja já estava arrebatada. Aqueles que são conhecidos como pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é uma série de acontecimentos, de catástrofes, de problemas, de dores, de desastres que acontecerão no mundo e que o final da grande tribulação, para aqueles que são pré-tribulacionistas, culminará com a volta de Jesus. Chamamos de a segunda vinda de Jesus. A primeira é quando ele nasce e ele pisa nesse mundo como homem. Aquilo que acontece para os pré-tribulacionistas, que Jesus virá nas nuvens e que a igreja será arrebatada e que encontrará com ele nos ares, Jesus não virá na terra, ele estará nas nuvens e ali será a grande colheita da igreja. É a visão mais clássica, que é aceita e que crida. Nesse aí, Jesus recolhe a igreja, o Espírito Santo, é assim que a maioria de nós cremos, é tirado da terra, e então essa festa no céu, alguns assim entendem, é o que nós vemos ali em Apocalipse 5. Mas enquanto a igreja está ali naquela festa com Jesus, aqui na terra começa a época da grande tribulação para os pré-tribulacionistas. Há aqueles que são chamados de tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, e que, de sorte, ela já está vivendo. E há argumentos até bons para isso. Por exemplo, a respeito da fome, das guerras, né? Mas o Novo Testamento, palavras do próprio Cristo, fala sobre um tal de princípio das dores, em simbologia com a mulher que está perto de ganhar a luz. Diz que a mulher, antes de o neném nascer, ela sente as dores que a levam ao parto. Que também, antes de que Jesus volte a segunda vez, toda a criação, ela passará por esse princípio das dores, que são catástrofes, desastres, guerras e rumores de guerras em locais específicos, e que culminará com a sucessão, né, tentando inventar uma palavra aqui, né, que culminará com o advento do anticristo
e o anticristo será esse governante. Ali, quando quebra o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo, eu falo quebrar, viu gente? Lembra da cera derretida que endurece? Quebrar o selo. Ali aparece 4 cavaleiros, branco, vermelho, preto e, se eu não me engano, um amarelo. Me ajudem aí. O branco, alguns identificam como sendo Cristo, mas na boa, não dá para engolir essa teoria. Acreditamos numa teoria mais comum, que seja a personificação do anticristo, o arco sem flecha, a falsa paz que reinará no mundo. Uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, grande mistério, né? Todo mundo vê o anticristo como um homem, né? Essas pessoas, mas pode ser um ser humano qualquer. É ou não é? Né? Eu nunca ouvi uma palavra, nunca ouvi ninguém dizer que pode ser qualquer pessoa de qualquer gênero. Mas é um governante, né? É um governante. Pode ser homem, pode ser mulher, é um governante. Então, depois disso, essa paz ela acaba, vem a guerra. Depois da guerra vem a fome, doenças. Então, o mundo começa a sofrer. E então parece que há um descompasso, que é o 5º selo quando quebra. Esse 5º selo apresenta os mártires. A irmã, quarta-feira no PG, disse: pastor, eu fiquei encucada com aquele tal do 5º selo, porque se vai ter memória, eu estou lascada. Mas os mártires estão lá no pé de Jesus, dizendo: até quando, Jeová? A festa está boa, mas eu fui morto injustamente. A galera que me fez mal está lá embaixo, no mundo. Até quando? Eles estão lá clamando justiça. E é interessante, porque o que a gente aprende no Evangelho, não é esse Deus vingativo nesse primeiro momento, mas esses mártires entendem que a misericórdia já não tem mais espaço. Então eles não estão clamando por misericórdia. O que nós ouvimos ali é: amem os seus inimigos. As palavras de Jesus na cruz é: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas destaca essa frase que eu repito sempre: a misericórdia precede o juízo. Mas quando há o juízo ele é sem misericórdia. Em que sentido eu estou dizendo isso? Quando o povo de Israel entra no Egito, 70 pessoas com Jacó, mais José e sua família que está lá dentro. O povo de Israel fica por 430 anos lá dentro, testemunhando o Deus de Israel para o Egito. Além disso, cada uma das pragas, ele está ali destronando uma divindade do Egito e dizendo para o Egito: esse Deus que você crê é falso, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. O Deus Ra, o Deus Nilo, o Deus em forma de animal, e o último Deus a ser derrubado no Egito é o próprio Deus Faraó, na morte do seu primogênito, da sucessão do seu reinado. Mesmo com as pragas do Egito, mesmo com 4 séculos e mais de 10 gerações testemunhando, o Egito não se converte. Então não pode dizer que Deus é um Deus tirano. Ao contrário, a Bíblia testemunha a respeito de Deus, que Deus é um Deus rico em misericórdia, tardio em irar, tardio em vingar. Deus, ele é um Deus que exala misericórdia. Nesse sentido, nós entramos nesse entendimento clássico, que os 4 selos foram quebrados. Essa semana eu ouvi uma palavra de um pregador muito conhecido, mas que já está há muito tempo fora da linha, chamado Billy Graham. Né? Billy Graham, ele fala assim: as pessoas veem Deus como um Deus que manda o homem para o inferno. Não, gente. Deus não manda ninguém, não é o propósito de Deus mandar ninguém para o inferno. Se fosse o propósito de Deus mandar alguém para o inferno, Deus não tinha enviado Jesus.
O apóstolo Paulo fala em Timóteo que a vontade perfeita de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Qual que é o propósito de Deus? Salvar, não é condenar. O propósito de Deus é libertar, não é prender. O propósito de Deus é amar, não é odiar nenhum de nós. O Evangelho de João, capítulo 3, 16, Deus amou o mundo. Deus amou quem? O mundo, todos. Deu a oportunidade para todos, o escape para todos. A salvação é ofertada para todos. Deus não tem propósito de condenar ninguém. Jesus é a prova cabal disso. Nesse entendimento, o inferno não é a ação de Deus em condenar o ser humano, mas o inferno, ele se torna o pagamento daqueles que rejeitaram o amor de Deus, que recusaram a graça de Deus, que viraram as costas para um Deus que está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Deus, ele não tem propósito, nenhum tipo de propósito de condenar ninguém. Não é isso. Não sirvam Deus por medo. Deus não tem interesse nisso. O amor de Deus, ele é pelo contrário. O amor de Deus é alcançar todos nós. Todos nós. Mas vem o sexto selo. Capítulo 6, verso 12. E aqui um caos mundial ele alcança. Quando João diz aqui que abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Espera aí, nós já estamos vivendo grandes terremotos. Terremotos no oceano que depois surgem tsunamis. Teve o grande terremoto do Haiti, terremotos em diversos lugares. Alguns entendem que essas catástrofes do sexto selo tem a ver também com a possibilidade de uma bomba atômica, por causa dos eventos que escurecerá o sol, a lua se tornará vermelha como sangue, haverá como que estrelas caindo do céu, né? Como se fosse uma guerra em escala mundial. É possível, mas o texto fala muito claro a respeito de terremoto e eventos que vão acontecer em escala global. Uma outra coisa interessante do sexto selo é que as pessoas que estarão recebendo esses eventos, terremotos, estrelas caindo como figos, lua avermelhada como sangue, o sol escurecido. Se você olhar ali no verso de número 15, vai falar que os reis, os generais, não é isso que está escrito aí? Os ricos e poderosos. Parece que está aqui um ambiente de guerra sendo mostrado. Só que esses homens vão ter discernimento que tudo que está acontecendo no mundo não é uma guerra de um país com outro. Eles correm para a caverna, correm para debaixo da terra e começam a clamar, a dizer: ai de nós, que essas montanhas caiam sobre nós. Quem vai escapar? Quem vai se esconder da ira do Cordeiro? Haverá um discernimento mundial que esses homens tiveram, de que o que está acontecendo naquele momento é sim um momento aonde Deus está julgando a humanidade. Eu quero abrir aqui um parênteses interessante. Preste atenção nisso aqui. Uma das características mais terríveis do iníquo. O que é iníquo? É aquele que pratica iniquidade. Eu não estou falando da sua vida, da minha vida, de um pecado ou outro. Eu estou falando daquele que é mau,
por natureza e intencionalidade. O homem sem Deus, o homem sem temor. Uma das características dessa pessoa é o orgulho. E o orgulho, ele é algo terrível na vida de qualquer ser humano. Preste atenção. Responda para você bem rápido. O que é pior? O pecado ou o diabo? Responda. Respondeu? O pior não é o diabo, é o pecado. Porque o pecado fez do diabo o diabo. Entende isso? Por que eu estou dizendo isso para você? E agora eu tenho todo o tempo do mundo porque ninguém quer ir embora. Eu estou dizendo isso para você porque você não vê esses homens debaixo da rocha dizendo assim: misericórdia, Deus, eu me arrependo. O céu está caindo, o sol e a lua está acontecendo algo, terremotos, pessoas estão morrendo, e o ser humano está aqui, ó. Ai de nós, Deus está, ai de nós. Mas o coração não muda, o coração não quebranta. Sabe, algumas pessoas falam que o problema é o casamento, é o outro, que o problema é a vida financeira ou a falta dela, que o problema é o governo, é a democracia, é as ideologias de esquerda. Amarildo, alguns estão dizendo que o problema é o Vila Nova. Não é. Outros estão dizendo que o problema é falta de dinheiro. Não é. O problema do ser humano é o coração. É o coração. É o coração do ser humano. Vocês vão ver a partir de agora que a partir do 6º selo, o mundo começa a sofrer e as pessoas não mudam. A frase de que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, não é verdade. Tem muita gente que está sofrendo e não muda. Eu conheço gente que sofre e fica pior. Fica pior. O capítulo 6 encerra o 6º selo, de 7. E o 6º selo termina dizendo: quem poderá se livrar da ira do Cordeiro? O cenário está pronto. Guerra, a paz acabou, fome, morte, doenças, terremotos, o mundo está sendo julgado e as pessoas continuam fazendo aquilo que sempre fizeram. Elas não mudaram, não mudaram. Elas entenderam que Deus está ali para julgá-las, mas elas não mudaram. Nesse momento, há uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Nessa pausa é apresentado algumas outras características. E nesse entendimento, né, é algo tremendo, porque no meio do juízo, a misericórdia de Deus. Deus permite que o seu povo vá para o cativeiro babilônico, mas lá tem Daniel para contar o testemunho, Sadraque, Mesaque, Abidnego e outros afins, com uma palavra de testemunho e uma mensagem sendo transmitida. Olha que coisa fantástica. Bem-vindos ao capítulo 7. E aqui é apresentado os 144 mil. Né? Quem aqui lembra qual que é a religião que diz que serão 144 mil?
As testemunhas, lembram disso? Diz assim no capítulo 7: depois vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. O capítulo 7 ele é dividido em 2 partes: a salvação aos judeus e a salvação aos gentios. Conforme nós lemos e propusemos, a igreja já foi arrebatada. Quem está governando aqui nesse mundo, o anticristo, e não está fazendo um papel muito bom: guerras, fome, morte, doenças. Nesse papel, acredita-se que é a profecia de que nos últimos tempos Deus irá restaurar Israel. Por muitos anos, os testemunhas de Jeová acreditaram que somente 144.000 seriam salvos. Mas esse texto está falando do povo judeu. Acredita-se que, nos últimos dias, estará pela incumbência dos judeus de anunciar a salvação. Estão entendendo que quando eu falei sobre a história de judeu, Hamas, palestino, depois eu trouxe no meio disso eu falei, não é uma questão de lado, não é uma questão de ideologia, é uma questão de fé. Orai pela paz em Israel, prosperarão aqueles que a amam. É uma promessa. Nos últimos tempos, Deus vai restaurar o seu povo, o povo judeu, e será ao encargo deles, porque a igreja, os pré-tribulacionistas, estará no céu arrebatada, e aos judeus ficará ao encargo de proclamar a salvação. Deus vai restaurar o seu povo, o povo judeu, para a grande e última colheita. E essa colheita vai prenunciar o fim de todas as coisas. E isso é muito forte. Capítulo 7, verso 9. Depois vi e olhei uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos. E aqui está dizendo, meus irmãos, que esse povo, o povo judeu, será aqueles que anunciarão a salvação às últimas pessoas. Porém, aos gentios, quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. A eles, a salvação será algo muito difícil nesses últimos dias. Naqui se cumpre aquela palavra, de que quem perseverar até o fim será salvo. Muitos aqui serão salvos apenas por meio do testemunho de morrer por Cristo Jesus. Como eu disse aos irmãos, vamos explicar o texto, trazer aqui uma palavra e uma proposta de interpretação, e depois disso vamos aplicar isso na nossa vida. Nós acabamos então o capítulo 6 e aqui o capítulo 7. Explicamos a respeito de quem são os 144.000 e qual que é o propósito deles nos fins de todos os tempos. Explicamos a respeito do 6º selo e agora estamos perto da abertura do 7º selo. O 7º selo prenuncia as trombetas. E as trombetas
Quem já assistiu aqui o Gladiador, quando toca a trombeta e todo o exército emparelha? Se a gente acredita que do capítulo 1 de Apocalipse até o 7, as coisas estão difíceis e sofridas, a partir do 7º selo e da primeira trombeta, a coisa começa então a ser uma escala muito mais difícil. O 7º selo é o prenúncio e o início das trombetas e dos cálices. Trombetas e cálices. Mas isso é o momento para uma outra palavra. Vamos entender um pouco a respeito do Deus que é todo gracioso no meio da adversidade. E eu queria que você prestasse bastante atenção sobre isso. Nós falamos sobre um Deus que está executando juízo sobre toda maldade, sobre toda dor, sobre todo pecado, sobre toda injustiça. Sabe aquelas pessoas que uma das características do governo do anticristo é a exponencialidade da desigualdade social, a distância entre o rico e o pobre, a injustiça entre o poderoso e aquele que não tem acesso. A característica do mal, da maldade, do diabo, do anticristo, é exprimir no ser humano toda dor, todo sofrimento. Mas no meio do caos, o amor de Deus, ele é manifesto. No meio do caos, a graça de Deus, ela se estabelece. Falando isso, me veio à memória aquele filme daquele ator Will Smith, A Beleza Oculta. Anota e assistem. Aonde ele mostra que no maior momento de dor é possível se encontrar o belo. Numa perca, numa traição, em algo e uma decepção. Deus, ele está nos detalhes dessas coisas. Deus é aquele que permite que o seu povo seja enviado para o cativeiro babilônico. Salmo diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Os guardas que ali estavam nos pediam: cante-nos cânticos de Sião. Como haveríamos de cantar os cânticos de Sião em terra estranha? Não havia esperança, não havia alegria. E mesmo assim, nós vemos Deus agindo de forma milagrosa, quando naquele momento em que aqueles 3 homens são retirados da fornalha, e o rei diz: jogamos 3, mas havia 4. Jogamos 3, mas havia 4, e aquele homem confessa que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Quando Neemias, ele propõe no seu coração a reedificação dos muros, e a reconstrução do templo, depois do culto por Esdras, aquele homem ora a Deus e vai falar com o rei, e encontra favor. Deus, ele não deixa de falar no meio da dor, Deus não deixa de cuidar no meio do sofrimento, Deus não deixa de nos sustentar, quando todos viram as costas para nós. Deus é o Deus excelso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que não nos desampara. Um Deus que, como diz Paulo falando aos Coríntios, mesmo permitindo que a gente seja colocado em luta, Ele vai prover o escape. Deus é o Deus do escape. Muitos de nós permitem que o nosso coração seja levado ao desespero, e achamos que Deus, Ele é contra tudo e contra todos e contra nós. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você, e esta aliança, ela é marcada por sangue, por algo imaculado, por algo precioso.
Quando os 4 anjos aparecem, diz: agora vamos acabar com tudo. Diz que um grande anjo surge do Oriente e diz: detenham-se, selem os escolhidos, selem o povo de Deus. Esse selo é a marca de propriedade, a marca de que aquele homem, aquela mulher, não tem pacto com o anticristo, nem com a marca da besta. Deus sela para ele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós, os que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, ele é o penhor de Deus. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma aliança com você, e eu te dou aqui o meu Espírito como uma garantia. Haverá um dia que eu vou te chamar de volta, e aí você está com o meu Espírito. Deus, Ele tem uma aliança com você, com a sua casa, com aqueles que você ama. Deus tem uma aliança com você. Quer dizer que você vive nesse mundo e está sujeito como a qualquer um pelas mazelas desse mundo, pelo sofrimento desse mundo, pelas percas desse mundo, mas não perca a sua esperança, porque ainda que a dor seja grande demais, Deus será tão grandemente suficiente na sua vida. Ainda que todos virem as costas, Deus é suficiente. Deus é e sempre será suficiente. Uma das coisas que eu mais sou tranquilo é ser pastor de cara limpa, cara aberta. Falo o que tem que falar, da forma que tem que falar, e falo. E está tudo bem. E eu disse aos irmãos, estamos passando por um momento tão difícil que nunca vivemos financeiramente na igreja. Difícil nesses últimos 2 meses. E se a igreja está passando, é porque vocês estão passando por um momento de dificuldade. Temos muitos parceiros, pessoas que cuidam da gente assim, que eu fico constrangido. Eu falo: Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, abençoa essa empresa, porque o que eles fazem por nós, a gente não tem nem como pagar. E eu disse para os irmãos que a gente fez algo que não tinha feito há muito tempo, que é tirar da própria finança para pôr na igreja. E na empresa agora, o presidente disse que vai dar um bônus nesse mês, do valor que a gente gastou quase. Eu falo: gente, do nada. Eu falo: esse Deus é porreta demais. É tremendo demais. Cuida dos detalhes. Quando você falta de um lado, Deus abre portas aonde nem existe. Eu estou dizendo isso para você, irmão e irmã, porque eu quero voltar no primeiro culto, na primeira palestra. Hoje é a 5ª pregação da série de Apocalipse. Na primeira eu disse: Apocalipse não é um livro de desastre, ele é um livro de esperança. Ei, crente, escute bem isso. Escuta bem isso que eu vou te dizer. Apocalipse mostra que no meio do caos, no meio da dor, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Você pode estar passando pelo pior deserto da sua vida. Eu quero dizer que Deus continua cuidando de você. Deus é o Deus do recomeço. E eu sou obrigado a gaguejar como exemplo a minha própria vida. Deus é o Deus do recomeço. Porque na minha vida foram tantos recomeços. De novo e de novo. O que eu desejo para a sua vida, meu irmão e minha irmã, diante dos 7 primeiros capítulos de Apocalipse, e diante desse 1 mês e pouquinho para o ano de 2024, eu desejo que o ano de 2024, e que ainda nesse ano, que você possa desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Que você possa se surpreender com Deus. Que você possa ser surpreendido com a bondade do Senhor,
como aquela canção, tua bondade me seguirá. Que você possa a cada dia conhecer o Deus dos detalhes. Que no seu casamento haja um renovo. Renovo do amor, renovo da aliança, renovo do respeito. Que Deus esteja ali junto com vocês, abençoando e ampliando esse amor. Que na sua casa possa haver paz. Que aqueles que estão passando por lutas na saúde, tantas emocionais, físicos, que as mãos do Senhor possam tocar a sua vida e curar você. Algumas curas são patológicas, outras, a necessidade é de libertação, que Deus te liberte, e que você seja verdadeiramente livre. Que você possa romper no seu ministério, que você possa entender o porquê que Deus te escolheu, e qual que é o propósito de Deus para a sua vida, e que você responda a esse chamado, e não fique mais parado. Que Deus te use de forma poderosa. Capítulo 7 de Apocalipse mostra que Deus escolheu 144 mil pessoas, para que nos últimos tempos se levantem e vá por todos os lugares e proclamem que o Messias está perto de retornar. Que você possa ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Eu não desejo para a sua vida nada menos do que a autoridade, a unção e o poder que estava sobre Pedro, quando na porta daquele templo, pediram para ele moedas, e ele disse, prata e nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e que as doenças não se sucumbam diante da autoridade de Deus na sua vida, que você não se aceite menos do que aquilo que Deus tem para você, que você não aceite menos do que toda a graça, todo o poder, toda a autoridade que Deus tem para a sua vida, que toda mediocridade saia da sua vida em nome de Jesus. Chega de se contentar com o mínimo, chega de se contentar com aquilo que é pouco. Eu estou falando de vida espiritual. Deus tem grandes coisas para nós. Nós estamos morrendo afogados num oceano de graça. Perdão, falei errado, apaguem, reescrevendo. Nós estamos morrendo de sede, num oceano de graça, num oceano que transborda a cada dia. Nós estamos reclamando de solidão, a um Deus que está presente todos os dias conosco. Nós estamos reclamando muitas vezes de que não temos, quando Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Sim, Apocalipse, terminando, citando Billy Graham, tenha esperança, eu li a Bíblia, no fim, tudo vai acabar bem. No fim, tudo vai acabar bem. Para você, que é filho, filha, que ama a Deus, ou antes, amado por Ele. Deus conhece você, tem uma aliança com você, e está cuidando de você. Vamos nos colocar de pé. No ano de 2001, eu fui enviado para fazer seminário em Brasília, e lá não tinha seminário. E quando o pastor disse, irmã, aqui vai ser o seu quarto que ainda vamos construir. E aí, a gente teve que ser peão de pedreiro. Trabalhar com peão é bom demais. Sofre muito, mas se diverte muito. E eu vendo essa chuva aqui, eu me recordei. O pastor um dia disse para a gente, essas telhas aqui, a gente vai subir o pé direito da casa. Então a gente tem que tirar essas telhas que tem 50 anos, lavar e depois voltar elas para o telhado.
desce as telhas, sobe o pé direito, refaz o madeiramento e põe as mesmas telhas. Então não quebre. E ali a gente tirando as telhas, começou a chover. E o irmão disse, o bom de trabalhar na chuva é que a cabeça fica fria. Tão bom que os irmãos vão para casa debaixo de chuva é que vão chegar com a cabeça fria em casa, felizes, frescos, né? Deus é bom, queridos, o tempo todo. E eu queria que a gente não perdesse esse foco. Apocalipse mostra, e eu encerro essa mensagem com esta frase. Apocalipse mostra que as coisas podem fugir do controle de qualquer um, mas elas permanecerão completamente no controle de Deus. Se hoje a sua vida está assim, descontrolada, entregue a sua vida ao Senhor. Salmo 37, confia nele, e no mais, ele tudo fará. Enquanto nossos irmãos do louvor estarão adorando o Senhor com uma canção, eu queria que você pudesse fazer isso. Ao invés de cantar no primeiro momento, ore ao Senhor e apresente a sua vida a Deus. Olhe para Apocalipse. Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Eu queria que vocês tivessem esse momento para vocês orarem. Vamos orar? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Declare. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nenhum de nós. Você. Aleluia. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Declare. Ele não desiste Pega a sua voz. de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Obrigado, Jesus. Ele não desiste.
Declare isso para o irmão que está do seu lado. Fala assim: Deus não desiste de você. Você entendeu? Você entendeu? Deus não desiste de você. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por nunca desistir de nós. Obrigado por esta palavra de aprendizagem, aonde olhamos para o caos e te reconhecemos lá. Eu posso afirmar, eu te reconheço, Deus, no meio do caos. Hoje na nossa família, um bebezinho chegou em casa, depois de ter sido declarado que nem nasceria, e de semanas na UTI. Não sabemos o futuro, cremos no melhor, mas aprendemos que a última palavra vem de Deus. Os médicos viraram para Josi e diziam que não podia. Viraram para Graça, né, Graça? E não podia. A última palavra vem de Deus, né, Graça? Alguns dizem que a bênção vem dobrada. Eu acho que a coisa é um pouquinho maior que o dobro. A bênção vem mais que o dobro. Deus é o Deus que se apresenta para nós no meio do caos, como sendo Deus de toda provisão. Eu creio nisso na minha vida. Eu creio nisso. Convidar os irmãos para encerrarmos o nosso culto. Quem não trouxe o seu pé de pato, eu acho que vale a pena pensar nisso. Algum recado? Tranquilo? Vamos orar e encerrar. Vai lá, doutor Diácono. Irmãos, nesse final de ano nós vamos rodar as casas com um PG. E o ano que vem queremos fazê-lo em casas exclusivas. Então, se você deseja ser um anfitrião e que nossos cultos de quarta-feira seja realizado na sua casa, me procure, mande uma mensagem, fala: pastor, eu quero receber aqui na minha casa. O que eu preciso? Abrir a porta, dizer bem-vindo e, se possível, uma água. Só. Tá? Não precisa fazer cuscuz, não precisa fazer café, não precisa fazer pão de queijo, não. Só a casa, e a gente vai estar lá orando e abençoando a sua vida. Aqui à frente tem o nosso gasofilácio, que também é conhecido como ofertário, mas muitos de vocês fazem por meio da rede bancária. E eu queria dizer para você, irmãos, se você pode, contribua com a tua igreja. Seja dizimista, seja ofertante, mas se algum motivo te impede, seja um divulgador da obra. Compartilha em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que colaboraram, muitos que estão conosco aqui na rede social e que não puderam estar aqui nessa noite, mas que estão aqui conosco na transmissão. Muito obrigado, que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente. Estamos encerrando o mês, né? Eu não coloco como o encerramento, porque para mim quarta-feira tem culto, quarta-feira tem PG, então o último culto é quarta. Então vamos encerrar o nosso culto. Muito obrigado a todos que perseveraram. Alguns chegaram aqui debaixo de chuva, né? Tivemos que colocar os carros aqui dentro para descer as pessoas, tão forte que estava a chuva, mas estamos aqui perseverando para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Maria Cecília está esperando você. Pegue o bloquinho e nos ajude a vender os salmos, tá? Cada um pega um bloquinho com 5 nomes. E os irmãos que deram o nome para o comic, pegue o salmo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Tantos irmãos que me mandaram mensagem que estavam em casas prontos e arrumados, mas que foram impedidos por causa da chuva tão grossa que caiu. Despeça-nos em paz aos nossos lares. Nos conceda, Senhor, nesta última semana de novembro,
que seja uma semana abençoada para a honra, glória e louvor do Teu nome. Obrigado por cada oferta de amor, obrigado por cada dizimista dessa igreja. Eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção por cada um dos nossos parceiros, pelas empresas, pelos apoiadores dessa obra. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus essas vidas. Que seja uma semana de vitória para cada um aqui, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, abençoe a sua vida e de toda a sua família. Que o Senhor possa derramar sobre a sua casa bênçãos, provisão, paz, e que todo mal seja lançado fora em nome de Jesus. Estamos encerrados, que Deus abençoe cada um de vocês. Sai correndo não, porque a rua está molhada. Ele não desiste de você, Ele não desiste com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste.